Existe planejamento para crianças? Será que é importante ensinar as nossas crianças a planejarem e executarem o que elas querem, a ter clareza de onde elas querem chegar? Se eu pudesse dar um conselho aos pais, seriam: entenda a sua infância e ensine os seus filhos de uma forma diferente, de fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. E por que eu estou falando isso? Eu já mentorei várias pessoas e estudo comportamento humano. E uma coisa muito comum, na grande maioria, é a falta de planejamento dos seus objetivos. E planejamento é a palavra de ordem na vida adulta. Então a melhor maneira de ensinar uma criança a planejar é dando exemplo a elas através do nosso planejamento. Isso porque as crianças estão o tempo todo tentando copiar os seus hábitos, o seu estilo de vida. Então atenção, papais, seus filhos não vão aprender com as suas palavras, e sim com os seus exemplos, pois palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Então cuidado com isso. Nós precisamos estimular as nossas crianças a aprenderem a se planejar e se organizarem desde cedo. Portanto, se você quer aprender sobre como agir com as crianças, vem comigo até o final desse vídeo que ele vai te surpreender. Então, editor, roda a vinheta. Olá, povo de Deus maravilhoso! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a educação das nossas crianças. Nós precisamos aprender a nos desenvolver, a nos autoconhecer. Para quê? Para também ensinar isso para as nossas crianças e para ensinar elas a se planejarem, para estimular a sua capacidade. Peça ao seu filho que planeje uma tarefa por uma semana ou por um dia. Uma boa alternativa é fazer isso aos domingos, né? Onde a gente tem ali o dia com a nossa família. Então ensine o seu filho a planejar. Mas eu sei que você deve estar pensando: mas Miriam, quais as atividades listar? Qual deve ser a principal atividade no planejamento de uma criança? Bom, a principal atividade de uma criança deve ser a escola quando ela já está na idade de escola. E lembre-se sempre que o conhecimento é libertador. Então, deve ser o primeiro tópico do planejamento das atividades de uma criança o conhecimento, né? Então, vem a aula de música, inglês, o esporte, as atividades. Então, desde que a criança conheça todos os seus horários e as suas rotinas e faça um planejamento dela para que isso se torne natural e gostoso de ser feito, né? Lógico, com a ajuda dos papais. E criar essa rotina com a criança é muito importante, né? Justamente para que ela venha a ter consistência e constância enquanto adulto. E isso vem muito, gente, naquilo que eu preciso modificar. Criança precisa ser desenvolvida e para isso sempre é necessário relembrar o nosso filho que planejamento da onde eu quero chegar é muito importante. Então não tem que criar um planejamento muito rígido. Eu vou estimular ele a usar o tempo de uma forma mais eficiente, né, para que ele faça as atividades prazerosas e para que ele tenha tempo livre para ele escolher realmente fazer aquilo que traz prazer para ele. Então mostra aquilo que você acabou de criar, faça um planejamento, um quadro em que ele possa visualizar. Ajude os seus filhos a atingirem os seus objetivos e as suas metas. Então classifique as coisas por importância. Peça que a criança, por exemplo, pense os tipos de atividade que ela precisa fazer ao longo do dia dela. E aí fala com ela, trabalhe com ela o que é mais importante. Quais são as mais importantes? Por exemplo, a lição de casa ou brincar? Ensine o seu filho a fazer as coisas que gosta menos em primeiro lugar. Por exemplo, pela manhã, se a tarefa for muito pesada ou levar mais tempo, divida essa tarefa em blocos, né? Em etapas mais simples. E incentive que o seu filho faça essa atividade e lembre-se sempre, gerenciamento do tempo e planejamento forma a base para a eficácia pessoal por toda a vida. E é na infância que nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos para que eles não cheguem na vida adulta e tenham as mesmas dificuldades que hoje nós temos. Então nós precisamos honrar nossas gerações, ensinando a nossa geração através da evolução.
Por isso vamos entender meta e planejamento infantil, né? Isso é importante eu pensar, depois que eu pensei o dia, semana, o mês, eu vou pensar nas férias de julho. Vamos aproveitar, tá chegando as férias com os nossos pequenos, né? E aí a gente não pode ser diferente do que planejar como vai ser as nossas férias. Então ter uma rotina com as crianças é importante para que eles entendam, né, a noção do tempo, saber quando é o momento de almoçar, saber quando é o momento de dormir, de brincar. E isso nas férias é uma rotina diferente da rotina escolar. A rotina escolar, sem dúvida, uma maneira de introduzir desde cedo o hábito de planejar é através das rotinas ali de obrigações. Mas entender que durante a semana eu vou ter os momentos também de descontração, isso é importante. Então, essa construção dessa rotina com a criança vai fazer um grande diferencial. Então, a rotina para essas crianças eu posso fazer através de uma montagem de um quadro, colocando listas. Se a sua criança ainda não sabe ler, faça em desenhos, né? O horário do café, o horário de brincar, o horário de estudar, justamente para ir fazendo essas atividades em números em que ele possa identificar, por exemplo, num relógio, né? E comparar. E isso a gente pode fazer de uma maneira bem legal, através de um cartaz que a gente construa junto com eles, isso ficar bem colorido, colocar no quarto dessa criança, né, ou um lugar que ele fique, brinque muito. Então o hábito de ter metas pode ser um aliado na hora de estimular a sua rotina e com as crianças. Então a gente precisa adaptar e estimular essas criações de pequenas metas, né, com as nossas crianças, de alcançar. Então converse e explique, né, como que é legal ter uma meta por semana, uma meta simples para que a criança se esforce para alcançá-la, para que ela entenda onde ela quer chegar, ela tenha consistência, ela tenha rotina e o hábito de fazer aquilo que vai levar ela a alcançar aquilo. E isso a gente vai trabalhando os nossos filhos na realização e daquilo que ele gostaria de atender, daquilo que ele gostaria de alcançar. E adicionando nele a importância da rotina, sem pressão, né? Para que a rotina não fique pesada ou adulta demais, né? Eu tenho que ter essa preocupação que ali é uma criança de acordo com a idade. Então a gente pode fazer metas a partir do momento que essa criança vai evoluindo. Ou seja, uma criança até 5 anos, né? Ela pode ter algumas metas de guardar os brinquedos após brincar, ajudar a preparar uma refeição, né, durante a semana, ajudar a alimentar, por exemplo, os bichinhos de estimação. Então, isso é uma questão que uma criança de 5 anos consegue fazer. Uma criança ali já de 6 a 10 anos, ensine ele a arrumar a sua própria cama, né? Regar as plantas da casa, né? Tomar água várias vezes ao dia para se hidratar, isso inclusive é muito importante para a saúde dele. Ter um momento de leitura, né? Então, assim como vai ter um momento da televisão, vai ter um momento da tela, momento de leitura, um momento das tarefas escolares, um momento de estudar. Então, o cotidiano é aquilo que vivenciamos no nosso dia a dia, no presente. É o que acontece na dimensão ali da vida e inclui então a gente planejar, executar e analisar, né? Como que foi a organização do nosso dia e o que realmente foi muito importante, né? E fazer um plano de estudo com as crianças é também importante para essa criança entender que o tempo em casa precisa ser dividido entre diversão e estudo, né? E aí, ficar em férias em casa não é somente a brincadeira. A rotina muda, mas o conhecimento ele tem que ser leve e agradável e ele tem que vir dentro dessas oportunidades. Então, um momento de leitura, um momento ainda de estudo, não aquele estudo forçado, né? Mas aquele estudo que realmente vai agradar e vai trazer um contexto ali para o seu filho de aprendizado. Então, os nossos desafios do nosso dia a dia é entender com essa criança e demonstrar isso para ela que tem hora do lazer, hora da atividade, hora do aprender. E isso tem que ser de uma rotina bem saudável, justamente para essa criança não criar raiva ou não aprender a planejar. Então, de uma forma que os pais também não têm que ficar sobrecarregados, mas têm que transformar aquilo numa rotina. Então, esteja aberto, seja proativo, converse com a sua criança, ajude ela a criar
essa rotina dela, parabenize por ela estar seguindo passo a passo, por ela estar sendo responsável pelo seu desempenho, porque é o nosso papel, né, em cima daquilo que a gente precisa analisar. Tem estudo que demonstrou que oferecer essa orientação, né, da atitude, do desempenho dos nossos filhos na escola é muito importante e vai ajudar ele no passo a passo em que ele vai evoluindo. Então, eu preciso demonstrar que é o estudar que faz com que ele aprenda e que coloque isso em prática. Então, tem que ser simples e agradável na rotina, justamente para quê? Para ele entender que estudar é gostoso. As crianças precisam aprender isso. Eu sou apaixonada por estudar. Então faça esse cronograma com todas as atividades, a de lazer, a de estudo, né, a de obrigações na ajuda da família, a hora do despertar, a hora de realizar as responsabilidades por hora, a hora de assistir a televisão, a hora de comer. Então faça uma lista de todas essas atividades e ensine ele a colocar dentro do tempo. Porque tempo, gente, é vida. Então, defina com ele o melhor horário que ele gosta, mas precisa do horário de estudar. Então, agora que você já sabe todas essas atividades e estimula e vai estimular o seu filho, leve em consideração algumas coisas importantes que você precisa repassar com o seu filho e entender com o seu filho qual que é o momento que ele tem mais disposição. Por exemplo, se é de manhã, que ele está sempre ligado lá no 240, é bom colocar o estudo nessa hora, tá? Justamente porque ele vai estar mais agitado e ele vai fazer mais ali. Então não esqueça da gente pôr também a leitura para esse desenvolvimento dessa criança, para que ele aprenda a ler, principalmente você pai que tem dificuldade de ler. E aí, dentro de toda essa rotina, de todo esse planejamento, é imprescindível a gente ter organização. Então, a gente inclusive já falou aí sobre organização, vou deixar aqui, né? Essa organização por tempo, ela é importante para mim falar, olha, você vai acordar às 7, de 7 às 7h30 você vai tomar café, de 7h30 às 8 você vai fazer a sua higiene pessoal, trocar de roupa, né? Arrumar o seu quarto, depois de 8 às 9 você vai estudar, depois de 9 às 9h30 você vai fazer a sua leitura, né? Aí depois, né, que ele fez a leitura, vai arrumar a mochila, se ele estuda à tarde, né? Colocar no horário ali de como que vai ser essa aula de hoje. E aí depois disso ele vai para os planos dele de diversão, né? Na prática ali, o que essa criança gosta de fazer? Estimule inclusive a ela fazer uma programação diferenciada, né? Por dias da semana. Justamente para que ela vá se conhecendo e identificando qual é o melhor horário que ela gosta de fazer aquilo. Então isso é importante justamente aí para você avançar com o seu filho e demonstrar para ele que isso é muito bom, né? Então, dentro disso, gente, planejar com a criança é fundamental. Lógico que é provável que um dia ou outro esse planejamento não funcione, né? Até mesmo que teve outras atividades ou uma visita chegou em casa e teve que sair daquela rotina. Mas procure demonstrar com ele a importância de se ter uma organização, um planejamento e uma vida equilibrada para toda a família. Isso vai ser a chave para fluir de uma maneira bem simples e organizada. Então, chegando a essas férias, aproveite. Se você não tem o hábito de planejar com seu filho, ensine isso a ele agora. Nessas férias, as criançadas precisam aprender a evoluir, né? Tal como nós evoluímos. E aí, para que também essas crianças não fiquem muito tempo na frente da televisão nem do celular. Então, por isso, sente, programe, crie essa rotina, faça esse cartaz, aproveita aí, né? Faz combinados, né? De passeios, de convidar um coleguinha para vir brincar em casa, de ir passear num shopping ou num parque. Por quê? Porque é um grande desafio para a gente fazer uma modificação durante esses 15 dias e eles serem, eu vou falar assim, bem utilizado com a família, né? Então, bem utilizado com a família traz desafio. Coloca um desafio para o seu filho. Ele não sabe andar de bicicleta sem rodinha? Trabalhe isso com ele, né? E por que eu tô falando muito disso?
Gente, porque eu tenho uma filha de 6 anos e eu vou fazendo tudo isso com ela. Hoje é uma coisa que as pessoas sempre consideram e falam comigo: Miriam, parece que seu dia tem mais do que 24 horas. E não tem, gente. O meu dia tem as mesmas 24 horas que o seu dia. A diferença é o quê? A organização, planejamento e execução. Onde eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar, eu preciso transformar isso em uma rotina, em um hábito de se fazer aquilo que precisa ser feito. E eu preciso também ter todo um acompanhamento de ensinar isso ao meu filho. Para quê? Para que isso não seja uma falha que eu venha identificar só na minha fase adulta. Então, pai, sabe as suas crenças, sabe as suas dificuldades que você tem enquanto adulto? Você tem a oportunidade de fazer diferente com seu filho. E eu conto com você para isso, porque isso é uma corrente do bem para a gente evoluir as nossas pessoas. Começando aí pelas nossas crianças, aliás, começando por nós e repassando para as nossas crianças. Então se permita se autoconhecer e evoluir. Se você quiser saber mais sobre a nossa mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Vida, eu vou deixar um link aqui para vocês, justamente para vocês saberem quando a gente vai ter uma nova turma por aí. O meu papel é justamente aprender a aplicar na minha vida e ensinar para juntos transformarmos o nosso mundo. Curta, compartilha, manda para os colegas e curta as férias com seus filhos. Até o próximo vídeo.